derrota de Anakin Skywalker lá em Mustafar pelo seu mestre Obi-Wan Kenobi mudou a vida de Anakin completamente. No entanto, de tudo que ele perdeu naquele duelo, como por exemplo seus membros, o pior que ele perdeu na realidade foi o seu sistema respiratório. Todo o ar quente perto da lava e a fuligem no ar de Mustafar queimou completamente a sua traqueia e os seus pulmões. Isso fez com que Vader ficasse dependente de um sistema de respiração eletrônico, um sistema que era embutido dentro de sua armadura, servindo essencialmente como suporte de vida. Levando isso em consideração, a dúvida surge: por que o Vader simplesmente não fez um transplante de pulmão? Com um transplante de pulmão, Vader seria uma pessoa normal na galáxia somente usando cibernéticas. A gente já viu, por exemplo, Darth Maul usando pernas cibernéticas. Ele consegue se locomover normalmente e ele também consegue lutar tranquilamente. Em relação aos braços cibernéticos, o Anakin Skywalker já tem experiência nessa área. Para ele também não seria um grande problema. O maior problema do Vader é, sem dúvida, a quantidade de armadura que ele utiliza. E a grande parte daquela quantidade é para o seu sistema respiratório. Resolvendo seu problema dos pulmões, o Lord Vader resolveria pelo menos 90% dos seus problemas. Muitas informações que a gente vai utilizar aqui hoje é Legends, tá? Mas assim, os objetivos, os problemas que o Vader tem fisicamente, a mentalidade do Vader, esse tipo de coisa, continua sendo igual nos Legends e no Canon, então assim, os dois se aplicam muito bem, tá? A primeira razão é simplesmente uma falta de interesse. Vader não se importava com a sua armadura, muito pelo contrário, ele na realidade até gostava dela um pouquinho. No livro Legends, a Ascensão e Queda do Darth Vader, a gente consegue entrar um pouquinho na mente dele para ver o que passa lá dentro. Nesse livro a gente descobre que o Vader, ele nem sequer tem interesse em usurpar o Palpatine, em derrotar o seu mestre e tomar o poder. Nem esse que era o objetivo principal da regra de 2, o aprendiz ficar super poderoso e tomar o lugar de seu mestre, nem nessa parte o Vader se interessava. Palpatine era uma pessoa que tinha pleno conhecimento disso e era uma das coisas que mais broxava ele em relação ao Lord Vader. O Vader, ele parecia ser um Sith que simplesmente não tinha ambição. O objetivo principal da regra de 2 era ter o seu aprendiz tentando matar o seu mestre, e o Lord Vader simplesmente não demonstrava nenhum interesse nessa área. Essa é uma das razões, dentre outras é claro, que o Palpatine tentava tão ferozmente aí tentar substituir o Vader com um novo aprendiz. O Vader simplesmente não tinha aquela essência que faz um Sith ser um Sith, a ambição de se tornar super poderoso e a ambição de se tornar um mestre, um líder. As razões que o Vader tinha esse tipo de pensamento são várias. Eu diria que a principal aqui, na minha opinião, é o fato de que Vader se tornou um Sith, não porque o Anakin Skywalker era uma pessoa ruim, era um vilão, ou tinha a ambição de se tornar a pessoa mais poderosa que existia na galáxia. Mas Anakin Skywalker se tornou um Sith porque ele simplesmente precisava salvar a sua amada. Ele precisava salvar a Padmé Amidala das visões do futuro que ele tinha, onde ela morria. Por essa razão, ele se tornou um Sith e não por ambições egoístas, que é uma das motivações principais do Sith. Se o Vader realmente tivesse as ambições de um Lord Sith, uma de suas motivações principais para melhorar o seu corpo físico seria para conseguir finalmente se livrar da armadura e poder enfrentar o seu mestre Palpatine. Não tendo isso, para um Lord Sith fazer um transplante de um pulmão porque ele simplesmente está em uma armadura, seria para um Lord Sith, não pra gente, seria algo mais relacionado à vaidade. Vários Lord Sith no passado já sofreram traumas corporais gravíssimos e basicamente nenhum deles se interessaram em arrumar a parte do corpo que estava ferida. Um grande exemplo disso é o Lord Malak. Darth Malak perdeu sua mandíbula e em vez de fazer um transplante ou tentar consertar ela, ele simplesmente colocou um equipamento eletrônico para conseguir conversar e só isso, ele não se importava nem em comer comidas sólidas. Melhorar o seu próprio corpo transplantando um novo pulmão significaria que o Vader não precisaria de tantos equipamentos eletrônicos dentro de sua armadura, o que é sem dúvida uma das maiores fraquezas do Lord Vader. O seu equipamento eletrônico era extremamente vulnerável aos relâmpagos da força do seu mestre Palpatine. A eletricidade era o maior ponto fraco do Lord Vader, e sem a ambição de tomar o lugar do seu mestre, Vader simplesmente não tinha um incentivo de melhorar os seus pulmões. Isso não significa que o Lord Vader durante toda a sua vida nunca fez nenhuma alteração na sua armadura. Ele absolutamente já fez isso em várias ocasiões, mas era no máximo alguns pequenos ajustes ali nas suas cibernéticas, melhorando assim a sua velocidade, agilidade e o seu tempo de resposta. Outro ponto importante é que o próprio Lord Vader gostava de sua armadura. Ele gostava das dores e ele gostava do sofrimento que ele tinha usando aquela armadura dia após dia.
No livro canônico Lords do Sith, a gente vê que o Lord Vader, na realidade, ele meditava na sua própria dor e sofrimento. Tudo que ele passava dentro daquela armadura, todo o sofrimento que ele tinha lá dentro, servia para ele como um combustível no lado sombrio. Antes de suas batalhas e depois de suas batalhas, ele sempre sentava e meditava na sua própria dor, aumentando assim o seu poder no lado sombrio. Isso para o Lord Vader era algo essencial, era uma das maiores fontes de poder que ele tinha. Era o sofrimento não só físico, mas também o sofrimento psicológico, o seu sofrimento mental. Vader enxergava aquela armadura que ele tinha muitas vezes como uma forma de punir ele mesmo pelo seu fracasso com a sua antiga falecida amada, a Padmé Amidala. Uma das maiores fraquezas do Lord Vader é, sem sombra de dúvida, o seu psicológico, o seu mental. Em todos seus duelos contra várias pessoas, o Obi-Wan Kenobi especialmente, em todos esses duelos, o maior inimigo que o Vader tinha não era a pessoa na sua frente, mas sim a sua própria mente. Anakin sempre foi o seu maior inimigo. O psicológico de Anakin sempre foi fraco, e dentro daquela armadura, ele punia ele mesmo pelos seus fracassos. Ele falhou em derrotar Obi-Wan, ele falhou em salvar a Padmé Amidala, e agora ele era forçado a viver o resto de sua vida em uma versão mais fraca que ele era anteriormente. Quando ele perdeu seus membros lá em Mustafar, ele também, junto com eles, perdeu grande parte do seu poder, da sua conexão com a força. O Vader dentro da armadura era somente o resto do Anakin Skywalker, então ela servia papéis muito importantes. Ela punia ele com as suas lembranças e, ao mesmo tempo, essas lembranças, a dor que ele sentia, também dava poder para ele no lado sombrio, um poder que ele tinha perdido. O terceiro e último ponto é que era arriscado demais. Durante a cirurgia inicial, a primeira, quando o Palpatine colocou o Anakin dentro da armadura, durante aquela cirurgia o Anakin Skywalker nem sequer foi anestesiado para não diluir os seus midichlorians, tornando assim a cirurgia muito mais arriscada. Então a situação que o Vader se encontra, o corpo dele, não só era crítica quando ele foi machucado, mas continua sendo uma situação crítica até hoje. O tempo que o Lord Vader consegue continuar vivo sem o seu capacete, sem o seu suporte de vida, é um tempo incrivelmente limitado. Para ele conseguir permanecer sem o capacete por um longo período, é necessário que ele esteja completamente acordado. Ele de forma alguma pode estar inconsciente. O lado sombrio é uma das coisas que mantém ele vivo. Colocar o Lord Vader sob anestesia para fazer uma cirurgia dessa tão arriscada é um risco gigantesco. Tem chance de dar certo? Tem sim, realmente tem, mas é um risco muito grande. Um risco que, primeiro, o Palpatine não quer arriscar e um risco que o Lord Vader também não se arriscaria, especialmente porque ele nem tá interessado nisso, né? Mas deixa aí nos comentários, gente, como é que você acha que seria o Lord Vader com um pulmão transplantado? E se você gostou do vídeo, seja curado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.